poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, você que nos acompanha todas as vezes aqui no programa Em Poucas Palavras. Começa agora mais uma edição deste programa que tem sido uma bênção para nós. Já estamos aí com mais de 180 programas no ar, pastor. Muito bom, tem bastante material, graças a Deus por isso. É um acervo precioso, onde as pessoas podem procurar resposta para suas indagações, orientação sobre as decisões a tomar na vida e esclarecimento sobre pontos doutrinários, polêmicos e também para ajudar nas suas experiências pessoais. Graças a Deus pelo programa, Natson. Pois é, eu estou feliz com isso, né? A gente está caminhando aí bem com o programa e teve um comentário que nunca sai assim da minha cabeça, alguém dizendo, olha, isso aqui tem, eu não tenho acesso a uma igreja, está longe para mim, por causa do local, não tenho, isso para mim é uma escola dominical. Ah, que bom, graças a Deus. Tá bom, então é isso, pronto para mais um programa? Vamos lá. Mais uma pergunta? Então vamos lá. Aqui no e-mail do programa, pastor, uma série de perguntas sobre a relação de esposas com maridos não cristãos. Há muitas ouvintes com bastante dúvidas em relação a isso. Uma ou outra a ponto de desistir de continuar o casamento com um marido não cristão. Então, sobre esse tema, o programa tomará os próximos 15 minutos do seu tempo. Então, fique atenta se você é uma esposa que vive num quadro desse. Pastor Augustus, para resumir esse tema, eu escolhi um dos e-mails que representa bem essa dúvida e eu vou manter o anonimato da ouvinte. E ela escreve o seguinte: meu esposo não é cristão, na verdade não pertence a religião nenhuma. Vai comigo aos cultos, mas sinto que está ali somente de corpo presente. Talvez para me agradar, porque eu insisto, eu peço para ir comigo à igreja. E ela então pergunta, como ajudar ou como ganhar o meu esposo para Cristo? A Bíblia diz, a mulher ganha seu marido sem dizer uma palavra. Como é que isso é possível nos dias de hoje? O que o apóstolo Pedro quis nos orientar através dessa frase, pastor? Muito bem, Natsan, primeiro a minha palavra aqui de saudação a nosso ouvinte e dizer que nós pedimos a Deus que a abençoe, ajude, dê sabedoria e também a todas as irmãs que passam por uma situação semelhante. Com respeito à pergunta, há duas passagens no Novo Testamento que tratam do assunto. Uma, a nossa ouvinte já conhece e mencionou, que é a primeira carta de Pedro, capítulo 3. Eu vou deixar essa mais para o final. E a outra passagem é na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, onde Paulo diz assim: se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mas se o descrente se separar, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos tem chamado para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? A orientação de Paulo aqui para uma mulher que é casada com um descrente é que ela não deixe o marido por ele ser descrente. Isso. Se ele consente em viver com ela, se ele consente em ter a vida comum, manter o lar, a família, se relacionar com ela, cuidar das suas obrigações, enfim, constituir e perseverar na família, não há motivo para que a mulher crente abandone o descrente. E as razões que Paulo coloca aqui são duas. Primeiro, é que o marido descrente é santificado no convívio com a esposa crente. Isso não significa que ele vai ser salvo automaticamente. Só pelo convívio ali. Só pelo convívio. Não quer dizer isso. Nós temos que entender o termo santificado aqui no seu sentido geral. A palavra santificar, na linguagem bíblia, significa basicamente separar. Objetos santificados no Antigo Testamento, no templo, eles eram separados do uso comum para o uso religioso. Então, nesse sentido, nós somos
santificados. A santificação consiste nesse processo de separação cada vez maior do pecado e dedicação para Deus. Então, o descrente é santificado no sentido de que ele é tratado favoravelmente por Deus, ele é distinguido por Deus, ele é separado do restante do mundo por Deus para receber bênçãos materiais, não a salvação, não a redenção e não a purificação de pecados automaticamente, é claro. Mas pelo fato de ele estar no convívio da mulher crente, ele é atingido, abençoado com aqueles privilégios que Deus costuma dar aos seus filhos. Deixa eu dar 2 exemplos, Nathan, do Antigo Testamento que pode ajudar, né? O primeiro é o caso de Abrão. Deus veio destruir Sodoma e Gomorra e comunicou a Abrão que haveria de destruir a cidade. E Abrão perguntou: e se tiver 50 justos na cidade, você vai destruir por conta dos 50 justos? E Deus disse: não vou destruir. E Abraão foi fazendo aquela conta para baixo, né? Se tiver 30, 20, né? Se tiver 10 justos, o Senhor destrói. E Deus respondeu que se tivesse 10 justos em Sodoma e Gomorra, ele não destruiria a cidade por amor dos 10. Sim. Ou seja, nesse sentido, Sodoma foi santificada. Ela seria, né? Porque não tinha 10, então não teve jeito. Mas ela teria sido santificada, entre aspas, pela presença dos 10 Preservada. justos. Preservada, né? Agora, um outro exemplo é o de José. Foi vendido pelos irmãos, comprado por Potifar, que era um pagão, era um idólatra, e constituído por Potifar como gerente da sua casa e de todos os seus negócios. E o texto bíblico diz que Deus abençoou Potifar e a sua casa por conta de José. Ou seja, a presença do crente, temente a Deus, abençoou o ambiente em que ele vivia. É isso que Paulo quer dizer à mulher que tem marido descrente. Não abandone o marido, se o marido permite quer ficar com ela, porque ele é santificado nesse sentido, preservado, abençoado, participa dos privilégios que o crente tem aqui nesse mundo por conta da pessoa crente com quem ele está casado. Desculpe interromper, isso a gente vê também de modo muito prático, né? Por exemplo, um marido que antes de ser convertido, ele era um alcoólatra e gastava o dinheiro de uma forma irresponsável. Uma vez que ele é convertido, uma vez que ele foi salvo por Jesus, então há uma transformação no seu procedimento por causa da bênção, da influência do Espírito Santo na vida daquela pessoa, e mesmo a esposa sem ser crente, ela começa a desfrutar desses benefícios. É isso aí. Ok. O outro argumento que Paulo usa aqui, Natsa, é que os filhos, eles também são considerados santos por conta da mulher que é crente. Não quer dizer que o filho de uma mulher crente, ele já nasce salvo, já nasce perdoado, já nasce dentro do reino de Deus, de forma nenhuma. Mas é que ele vai crescer debaixo da influência do Evangelho. Vai crescer ouvindo a palavra de Deus, ele vai crescer influenciado pelo ambiente da igreja, que a mulher, naturalmente, a mãe, né, deve levar, pelos ensinos do Evangelho. Então, por esses argumentos, o apóstolo Paulo diz que a mulher casada com o marido descrente, com o homem descrente, não deveria se separar. Agora, se ele quiser se separar, Paulo diz aqui, se ele quiser se divorciar e ir embora, então que faça isso. Nesse caso, a irmã... Parta dele, então. Parta dele a iniciativa, mas jamais da parte dela como crente em Jesus Cristo. Não é? O matrimônio, o casamento, é uma instituição que deve ser duradoura e ela deve permanecer e não deve ser desfeita por motivo religioso. Eu preciso dizer, Nathan, antes de passar para o próximo versículo, que essas palavras aqui do apóstolo Paulo, e muito menos as minhas, né, não se está aqui incentivando o casamento de crente com descrente. Exato. Essa passagem aqui contempla uma situação que já havia. Exato. Né? Era o caso de gente já casada e um deles se converteu e outro não. Tá? Então, não encorajamos o casamento de crente com descrente. Para evangelizar. Para evangelizar, não existe namoro missionário na Bíblia, né? A outra passagem que trata desse assunto é a primeira carta de Pedro, no seu capítulo 3. Eu vou ler aqui. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês.
Aqui o apóstolo Pedro está tratando de situação similar. A mulher crente casada com um marido descrente. Em algumas situações, as palavras, aliás, Nathan, em toda situação, as palavras falam menos do que as ações, ou as ações falam mais alto do que as palavras. Num casamento onde existe a pessoa descrente, às vezes a atitude do crente é quem mais pode fazê-lo mudar de atitude ou de pensamento com relação à fé evangélica. No dia a dia, a esposa, pela dedicação, pelo amor, pela humildade, pela santidade do seu procedimento, pela sabedoria dos seus atos, pelo fruto cristão, que está lá em Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Se ela está vivendo uma vida cheia do Espírito Santo e refletindo o caráter de Cristo, isso vai impressionar o marido muito mais do que as tentativas que ela faz de convertê-lo, e às vezes de uma forma não muito sábia, né? Você vai para o inferno, você está condenado. Ou então o camarada chega do trabalho cansado, quando abre, está aquele monte de irmão lá fazer um culto surpresa na casa dele, né? Ou então ela escreve no espelho, né? Arrependei-vos ou ireis para o inferno, né? Então tem mulher que bem intencionada, né? Bem intencionada, ela deseja ganhar o seu marido para Cristo, mas a pressão é muito grande e estica a corda e a corda se parte. Consegue empurrar o marido para o outro lado, né? Aí depois vai dizer perseguição, a dureza do coração do meu marido. Às vezes falta sabedoria na esposa, né? De como evangelizar o marido, que é uma das coisas mais difíceis, né, que ela vai encontrar. É mais fácil evangelizar um estranho. Por isso, no lar, nesse ambiente, as ações e as atitudes, o comportamento é mais recomendado do que... Não é que exclui a evangelização. Se tiver a oportunidade de, além das atitudes, trazer a palavra, explicar o evangelho, maravilhoso. Mas em algumas situações, a mulher pode apenas demonstrar pela sua vida o que é o evangelho. E isso tem mais efeito do que determinadas evangelizações que acabam só colocando o marido mais e mais contra a igreja. E poderíamos enumerar aqui uma série de pessoas, é claro que a gente não vai falar isso porque guardando o nome de pessoas e tal, mas eu conheço um monte, o senhor também, obviamente, de esposas que ganharam seus maridos assim, né? Com intercessão e com comportamento dessa maneira. Graças a Deus por isso. Então, essa semana passada eu estava exatamente visitando um casal onde isso havia acontecido. Eu acho legal essa coisa acontecendo, sabe? Amém. É muito interessante ver esse tipo de promessa bíblica sendo cumprida. Tá bom, então tá aí nossa resposta no programa de hoje do Reverendo Augusto Nicodemos, comentando essa questão aí. Queremos agradecer a todos os nossos ouvintes, a alguns deles aqui, Elitâmara, Mike Paulino, Anderson Felipe, Ellen Heller. Nós temos recebido bastante e-mails, agora ainda mais com o nosso aplicativo. Você pode procurar na loja da Apple ou então do Android, né? E procurar o programa Em Poucas Palavras, o aplicativo gratuito, para poder corresponder com o programa. A gente tem recebido muitos e-mails através dele. Isso aí. Graças a Deus por isso. Então, tecnologia a serviço do reino de Deus. Isso aí. Grande abraço a todos. Obrigado, ouvinte, pela sua audiência. Até o próximo programa.